Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 316 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Atos, capítulo de número 5 ao 7. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 5 vai dizer assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido, e levantando-se, os moços cobriam o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viriam a ser isto. Neste momento alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores pretenderam e que vocês prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro.
Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessaram de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Capítulo de número 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Próculo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Capítulo de número 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra, no meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando.
Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele já foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele, e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procuravam e conduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque estão maltratando um ao outro. Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximou-se para contemplá-la, ouvindo-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venham agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz, Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés
quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os integrou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. A casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas de sacrifício no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para os adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais, no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levantaram quando tomaram posse das nações de Deus, expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritavam bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!